Olá galera, tudo bem? Professor Glaucio Carlos, aqui do Juros Concurso. Nós vamos dar início às nossas atividades online, já que nós estamos diante desse novo formato e gostaria de dizer a vocês que todo o conteúdo que a gente já trabalhou será revisado nessa oportunidade e em outras que virão, para que vocês não tenham nenhum tipo de prejuízo. Muito pelo contrário, é uma forma que a gente encontrou de estarmos revisando todo o conteúdo que já foi dado até aqui e posteriormente a gente vai proceder com novas estratégias, tá certo? Quem sabe novos formatos, mas que vocês terão, certo? Todos os benefícios possíveis, tá? Vamos lá. Em relação ao nosso primeiro tema trabalhado na nossa primeira apostila, nós começamos com a parte de Geografia Física, que volta e meia é considerado o grande terror dos alunos, dos pré-vestibulandos. Muitos alunos questionam que são conteúdos meio que abstratos, conteúdos que tratam de determinados temas que muitas vezes a gente não tem oportunidade de observar. Claro que não tem como a gente observar uma placa tectônica, dentre outros elementos físicos, principalmente relacionados ao meio endógeno, mas a gente consegue estabelecer alguns parâmetros, tá, que trazem para a gente contextualizações. Então, de repente, esses questionamentos quanto geografia física, enfim, que é difícil, que é chato, que é isso, que é aquilo, é porque de repente você não tem contextualizado, tá certo, o suficiente para poder entender a dinâmica e a grande necessidade, tá, desse tipo de frente geográfica, já que nós temos outras partes, tipo geografia econômica, geografia populacional, certo? Geografia humana de modo geral, geografia política, dentre outros. Mas gostaria de me colocar à disposição de vocês. Qualquer dúvida você recorre, tá certo, ao Juras, que a gente está aqui exatamente para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vejamos, quando a gente analisa a nossa primeira temática, e esse aqui é o nosso conteúdo 1, estrutura interna da Terra. Veja bem, aqui nós vamos trabalhar exatamente algo que obrigatoriamente visualiza, contextualiza, tá certo? Características relacionadas ao meio endógeno, tá? Então, interno é a mesma coisa de endógeno, tá certo? Estrutura significa composição, ok? Então, na realidade, nós vamos trabalhar características relacionadas à composição endógena, ou seja, estrutura interna da Terra. Veja bem, mais adiante, nós vamos trabalhar um conteúdo também bastante recorrente nas provas. Olha só, muitas vezes, exatamente por conta desse distanciamento que muitos alunos têm com relação à nossa querida parte física, e se imagina que não caem nos vestibulares, caem, e são temas que são recorrentes. A forma, a percepção em relação a esse tipo de temática é que precisa ser melhorada, porque realmente durante muito tempo era dito que não caía em prova, etc e tal. Quando caía era uma questão ou outra, passava muito tempo sem cair e por aí vai, mas não é assim não. Então, por exemplo, a gente tem nos vestibulares mais recentes, tá certo? Temos questões tanto do Enem quanto do vestibular local, da UEMA, dentre outros concursos vestibulares, enfim. Bem, então mais adiante a gente vai entrar num conteúdo que fala exatamente sobre os famosos agentes do relevo. Olha só como que era a visão, tá certo? Considerada mais antiga, mais ultrapassada, de certa forma obsoleta, muito obsoleta, tá certo? Em relação a esse elemento que a gente chama de relevo, que é físico, sim, claro que é,
mas como eu falei no começo, pode ser contextualizado, aliás, deve ser contextualizado. Então, quando a gente fala do relevo terrestre, a gente não fala apenas do conjunto de formas, planaltos, planícies, depressões, falésias, chapadas, que são variações, né? Por exemplo, de estruturas planálticas. Por exemplo, nós temos aqui no Maranhão a importante e famosa Baixada Maranhense. Ela está no domínio de planície, mas se a gente analisar fisicamente é como se fosse uma concha. Então ela é uma planície depressiva nesse contexto, tá? Então quando a gente fala de relevo, a gente não fala apenas das formas, a gente fala da integração, da interação entre dois domínios, dois conjuntos de forças. Nós temos as forças endógenas e temos as forças exógenas, tá? Então, o relevo, atualmente, ele é considerado como sendo fruto, ou seja, o resultado da integração entre esses dois conjuntos de forças. Daí você pergunta, e como é que eu vou fazer para saber quem que divide, quem que determina qual o limite de um ou do outro grupo? É a superfície terrestre, que é exatamente onde começa, tá certo? De cima para baixo, tá certo? Logicamente, essa estrutura, ou seja, essa composição endógena. Então, ela se inicia abaixo da superfície terrestre e se dispõe, tá, ao longo de camadas até chegar, tecnicamente, ao seu limite final diante desse percurso. Então, da superfície até o centro, eu tenho uma composição interna, uma estrutura endógena, tá? Bem, isso aqui apresenta, certo, uma divisão. Então, quando eu falo aqui em composição interna, aí nós vamos observar elementos químicos. Estes elementos químicos, essa composição está estabelecida em camadas. Essas camadas, elas se apresentam como sendo camadas sucessivas, camadas que apresentam densidades, tá? Densidades e também temperaturas que são variáveis. Daqui a pouco a gente vai analisar aqui sob forma de observação esse primeiro elemento, que é o grau geotérmico real, que trata exatamente, né, dessas variações térmicas. Então, por exemplo, fica até fácil, olha, grau, que é uma medida, geo, terra, estrutura interna da Terra, né? Térmico, temperatura, e real, porque é um dado oficializado. Então, os físicos, os geólogos, enfim, os vulcanólogos, eles tratam exatamente desse meio interno enquanto temperaturas, enquanto análise térmica, a partir do grau geotérmico real, tá? Bem, trabalhando aqui a realidade dessas camadas, nós temos a primeira camada, nós temos a segunda e temos a terceira camada. Costuma-se dizer que a primeira, que recebe a denominação de crosta terrestre, conhecida popularmente como litosfera, costuma-se dizer que essa representa a camada mais importante. Bem, não é bem assim. Todas são importantes. É lógico que dependendo, como eu falei ainda há pouco, do contexto analisado, a crosta terrestre tem, sim, uma grande importância, uma multi-importância. Tá? Aqui nós temos variações em termos de importância. Mas eu não posso esquecer da parte 2, da camada 2, que é conhecida como manto, que ela também tem a sua importância, né? Afinal de contas, quando nós estivermos analisando este último item aqui, que são os fenômenos tectônicos, também chamados de geológicos ou sísmicos, eles ocorrem mediante a variação, né,
dos movimentos das placas, porque a gente não tem uma uniformidade de movimentos, nós temos uma variação, ou seja, nós temos no geral 3 tipos de movimentos. Então os movimentos das placas determinam os fenômenos, tipo erupções vulcânicas, tsunamis, abalos sísmicos, enfim. E isso aqui tem origem das correntes convectivas, que tem relação direta com as variações de temperatura. Observe que nós temos uma sequência. Eu gostaria de chamar a atenção também para esse tópico que eu acabei de dizer. Por exemplo, aqui existe uma sequência. Fica muito mais fácil você entender os conteúdos ligados à parte física quando você cria uma sequência. Então eu costumo dizer em sala de aula que os alunos, além da assiduidade, além de se manter presentes sempre nas aulas, que eles tenham a sequência dessas aulas. Por exemplo, uma grande dificuldade que os alunos têm em relação a essa parte física é o fato de que vão surgindo muitos termos, muitos nomezinhos que são técnicos, que são específicos, que não são tópicos ou temas ou palavras, enfim, cotidianas, que realmente, se você não tiver um contato, tá certo? Uma constância diante desses conteúdos, você vai se perdendo. Então, qual é a dica? A dica é que a cada termo novo, você vai construindo o seu dicionário. Então, ao final de todos os capítulos da parte física, você vai ter a convicção de que o que eu falei é exatamente plausível, ou seja, é verdade. Você vai montando o seu dicionário, e a partir desse dicionário, toda vez que aparecer uma dessas palavras numa questão de prova, você já está por dentro, e aí fica muito mais fácil de você gabaritar, de você acertar. Bem, então, o manto, ele está conectado diretamente a toda essa realidade aqui, tá? A gente vai saber por quê já já. E a terceira parte, que é a última, né, dessas 3, nessa sequência, crosta, manto, a última parte é a mais interna, profunda de todas, recebe a denominação de núcleo, ok? Tá. Por que muitos abordam a crosta terrestre ou litosfera como sendo a parte mais importante? Primeiro porque ela tem uma divisão, certo? Genérica, tá? Então, quando a gente fala aqui da crosta terrestre, conhecida popularmente como litosfera, essa parte aqui, ela se divide em crosta continental, que envolve, obviamente, as terras conhecidas como emerses, os continentes, por exemplo, logicamente está aqui, ó, crosta continental, que é onde a gente habita, onde nós temos as nossas relações, onde a gente tem uma conexão com outras camadas, a gente vai ver isso mais adiante, e temos a crosta oceânica. Bem, quando a gente fala da composição, da estrutura, tá, dessas duas partes, crosta continental, ela é mais espessa, crosta oceânica, ela é menos espessa. Então, obviamente, que se a gente fala, por exemplo, de questões de isostasia, e aí você precisa lembrar de uma teoria que vem lá na parte do conteúdo de física, da disciplina de física, que trata de equilíbrio, tá certo? Então, na realidade, essa isostasia, ela trabalha essas relações de equilíbrio, tá? Mais adiante a gente vai perceber isso e vai comprovar aqui, exatamente nessa divisão, ok? Bem, o que significa litosfera? Porque, como todo mundo sabe, nós temos a atmosfera, camada, os gases, vapores, umidade, entre outros elementos. Nós temos a hidrosfera, a camada, né, líquida, que envolve as águas oceanográficas, em média 97% da água do planeta é água dos oceanos e mares, tá? O resto é água continental, que se divide 2%, né, dos 3 que sobram nas geleiras, que são as águas glaciais, e 1% só, tá certo? Arredondando, nós temos 1% para as águas potamográficas, que são dos rios, e águas limnográficas, que são dos lagos, lagoas, etc. Tá? Então, nós temos realmente essa relação entre as camadas, ou seja, a gente tem uma interatividade entre elas. Tá? E ainda tem a biosfera, que é a camada dos seres vivos.
Como nós sabemos, existem inúmeras espécies de hábitos terrestres, tá certo? Por exemplo, nós somos mamíferos do grupo bípede, mas nós temos uma grande quantidade, por exemplo, de mamíferos que são quadrúpedes, tá? E onde é que, na maior parte dos casos, esses dois grupos de mamíferos habitam? Na litosfera. Mas eles, enquanto seres vivos, compõem o que a gente chama especificamente de biosfera. Além do que, nós temos também a participação dos vegetais. Por exemplo, qual a relação que nós temos entre litosfera, atmosfera e hidrosfera? Primeiro, que essa crosta, que é a litosfera, ela também pode ser oceânica, concentração dos oceanos e mares, tá? Quando nós temos aquecimento nessa água, a gente vai ter evaporação. E esse vapor, ele vai para onde? Para a atmosfera. E o calor vem de onde? Da atmosfera. Processo de radiação, aquecimento, evaporação, tá? Depois, quando isso saturar e que voltar à superfície, sob forma de pluviosidade, gera, obviamente, quem? As chuvas. E que depois o processo se repete. Então, por exemplo, o ciclo hidrológico, ele está como um dos principais exemplos que caracterizam, que fecha exatamente essa conexão entre litosfera, hidrosfera e atmosfera. E, logicamente, os seres vivos se beneficiam disso, tá certo? Tanto os animais quanto os vegetais. Então, a biosfera também está conectada. Então, realmente, a crosta terrestre, ela é uma camada importantíssima, sim. Por exemplo, quando a gente analisa a definição técnica do termo, olha só, esfera significa camada, espaço, meio. Lito significa sólido, tá certo? Lito significa sólido. Às vezes assim, por que sólido? Porque é formado por rochas. Todas as vezes, e isso aqui é um conteúdo que a gente vai ver lá mais adiante, também já foi estudado aqui, a parte de petrologia. Gostaria de chamar a atenção, porque quando a gente fala de petrologia, a gente está trabalhando o conteúdo das rochas. Então, muitos alunos imaginam logo de cara que o estudo relacionado à petrologia será do petróleo. Não. Não que o petróleo não esteja entre camadas rochosas, está, por exemplo, no grupo das sedimentares, já que ele é um combustível fóssil, mas ele não tem comportamento físico, tá certo? Rochoso. Então, enfim, toda vez que a gente fala dos aspectos petrológicos, a gente vai estabelecer uma conexão com as rochas. Essas tais rochas que compõem essa primeira parte, que é a crosta terrestre, exatamente por isso que, no geral, ela é uma camada sólida, então daí o nome litosfera, tá certo? Envolve 3 grupos rochosos, ok? Então, aqui nós temos 3 grupos gerais, que são 3 grupos rochosos, que eu vou colocar aqui com a denominação de petrológicos, tá? Então, por exemplo, nós temos as rochas magmáticas, extrusivas e intrusivas, também chamadas de ígneas. Nós temos as rochas metamórficas e nós temos as rochas sedimentares. Observe que nós temos várias subdivisões, tá? Entre elas, as magmáticas, extrusivas e intrusivas, as sedimentares, 3 grupos, que são as orgânicas, que são as químicas, que são as detríticas, e as rochas metamórficas. Então, observe que quando a gente fala de crosta terrestre ou litosfera, lito como sendo algo relacionado ao contexto sólido, sólido significa que é rochoso. Além das rochas, é claro, que fica em bastante evidência aqui a presença dos elementos químicos e, obviamente, aqueles elementos que constituem grande parte das rochas, que são os minerais. Associado a isso, nós ainda temos, certo, as características orgânicas de algumas formações rochosas. Por exemplo, na prova da UEMA,
tá certo? Há 2 anos caiu uma questão sobre petrologia, sobre rochas, e pegou meio que todo mundo de surpresa, exatamente aquele grupo de alunos que, tá certo, se distancia dessas conexões da parte física. E aí a resposta naquela ocasião era basalto. E aí, cuidado com o basalto, porque o basalto ele está conectado a muitos conteúdos. Por exemplo, eu posso falar de plantação de café no Sudeste brasileiro e associar o basalto. Por quê? E vai plantar café em cima do basalto? Necessariamente não. Mas o basalto se decompõe e forma um solo magnífico, um solo muito fértil, chamado solo de terra roxa. Então eu posso fazer uma associação do basalto com a agricultura, posso fazer uma associação do basalto, terra roxa e com imigração, principalmente com as correntes imigratórias italianas. Tá? Posso contextualizar o basalto com a industrialização brasileira, já que o café representa uma das bases da nossa industrialização. Então observe a riqueza de conteúdos afins, tá? Que estão estabelecidos a partir, certo? De uma única rocha, uma simples rocha, tá certo? Que no caso seria o basalto. Mas nós temos inúmeros outros exemplos, vários outros. Bem, então, na sequência geral, nós temos crôstaco, manto e núcleo. Essa sequência aqui, ela é considerada uma sequência básica, tá? Então, dificilmente nós teremos uma questão de prova que faça, que trabalhe exatamente essa realidade, tá? Pedindo apenas para você marcar a alternativa que mostra essa sequência. Agora a gente precisa saber, tá? Inclusive que existem subdivisões. Aí sim, já tem mais a cara de uma questão de prova, principalmente do Enem, porque essas subdivisões, além de serem específicas, mas elas nos dão a oportunidade da gente contextualizar ainda mais isso aqui, correto? Então vamos ver. Essa primeira parte, que é a crostolitosfera, ela apresenta uma subdivisão. Essa subdivisão envolve exatamente isso que está bem aqui, a presença de elementos químicos, ok? Então, por exemplo, nós temos a primeira parte, tecnicamente chamada de cial, e a parte mais abaixo, chamada de cima. Ainda há pouco, eu me reportei aqui, tá, a um conteúdo que a gente também estuda lá na parte de física, chamada de isostasia. Iso significa igual, vem de isis, grego, isis, igual ou aproximadamente igual. Estasia vem de estasis, que significa equilíbrio. Então, Arquimedes, que foi um dos estudiosos desse contexto, entendeu, tá, que a natureza ela manifesta forças exógenas e forças endógenas, olha só, que são os agentes do relevo. Aqui, senhores, representa um dos capítulos mais importantes e um dos capítulos que também deve ser estudado a partir do número máximo de contextualizações. Toda hora surgem conteúdos, características, tá certo? Contextos relacionados a eles, tá? Então, forças endógenas atuam de baixo para cima, ou seja, daqui para cá. Forças exógenas atuam daqui para cá. Então, Arquimedes entendeu que, na realidade, isso se manifesta na natureza como uma espécie de equilíbrio, ok? Como se fosse uma balança, aquelas balanças mais antigas. Tem um prato de um lado, um prato do outro, uma agulha no meio, e aí, ó, quando existe um equilíbrio, a agulha fica literalmente no meio, tá? E aí, observe o seguinte, na tradução, na caracterização, o que significa cial. Então, quimicamente falando, o primeiro é o silício, o segundo é o alumínio. Não estou dizendo que aqui só existe silício e alumínio, porém, nós temos uma grande quantidade, predomínio. Não é à toa que o silício aparece de novo na parte de baixo. Então aqui, ó, nós temos silício. Na realidade, é lógico, não existe Na na tabela periódica.
ainda mais escrito dessa maneira. Não tem, mas a gente sabe que tem, que se manifesta M maiúsculo e G minúsculo, ou seja, magnésio. Conclusão: dos elementos químicos presentes na crosta terrestre, nós temos 3 com predomínio: silício, alumínio e magnésio. Olha só, quando eu falei no começo da aula sobre essa estrutura e em termos de composição, falei de quê? Camadas. Essas camadas, elas são sucessivas, elas são dispostas sucessivamente, tá? Além de serem sucessivas, elas apresentam, olha aqui, densidades e temperaturas que são que? Variáveis, certo? Então, bem aqui nós temos a comprovação de que não existe uma uniformidade, inclusive de densidades entre os elementos químicos. Eles não têm a mesma densidade, lógico. Então, silício, alumínio e magnésio. Mais adiante, a gente vai ver que aqui, ó, temos outros elementos com outras densidades, tá? Bem, em relação ao manto, esse manto, essa camada de extrema importância, tem uma subdivisão, e essa subdivisão ela ocorre da seguinte forma: manto inferior e aqui o manto superior, ok? Tá. Uma divisão inicialmente sem grande propósito, porém vem uma pergunta que é uma das mais importantes para as questões de prova, que é o seguinte: nós sabemos que abaixo da superfície terrestre, até porque a gente está vendo aqui uma grande quantidade de elementos, mas na soma de todos os conteúdos vinculados a todos os contextos, um que está entre os 3 mais importantes tem relação exatamente com essa parte bem aqui. Então seria o que? Algo que é específico, algo que realmente não é muito conhecido, ainda tem esse detalhe que dificulta para a resolução de algumas questões, mas que volta e meia aparece nas provas, principalmente quando a pergunta é a seguinte: no manto superior existe uma importância maior em relação ao manto inferior, correto? Que importância é essa? Então, primeiro, essa região ela tem uma denominação, ela é chamada de astenosfera, correto? Então não vai confundir. Atmosfera, camadas, vapores, gases, umidade, enfim, chuva, temperaturas, pressão, enfim. Quando a gente fala litosfera, é a crosta, camada sólida, rochosa, aqui. Quando a gente fala biosfera, a nossa camada, seres vivos de modo geral. Quando eu falo hidrosfera, camada líquida. Astenosfera, você não vai relacionar em hipótese alguma com nada que esteja vinculado à biosfera, tá? Nem no geral com água, tá? Não tem nada a ver, nem muito menos com a atmosfera, até porque fica abaixo da superfície, ou seja, é meio endógeno. A astenosfera traz para nós exatamente aquilo que eu falei no começo. Lembra que eu falei o seguinte: dessas 3 camadas, crosta, manto e núcleo, a maior parte de quem estuda esse conteúdo entende que a crosta seja a parte mais importante. Eu disse que não era uma das. Que o manto é uma parte mais importante. Então chegou a hora de entendermos por quê. O manto é uma parte que também é muito importante, exatamente por conta dessa subcamada. E essa é do nome de astenosfera. A pergunta é: por quê? Se não fosse essa região, ou se nós não tivéssemos aqui um conjunto importante, nós não teríamos a presença dos fenômenos tectônicos, tsunamis, terremotos, abalos sísmicos de modo geral, formação de dobramentos modernos. Nós não teríamos manifestações em fundos oceânicos, nós não teríamos, em hipótese alguma, a divisão da Pangeia, que é outro tópico que a gente vai analisar mais adiante, tá certo? Então, de quem eu falo? Simplesmente
das placas tectônicas, tá? Então, essa região chamada de astenosfera, ela tem uma participação decisiva no entendimento das placas tectônicas. Portanto, essa é a sua importância, placas tectônicas. Uma das primeiras universidades que cobrou a presença da astenosfera foi no vestibular da Unicamp, tá? Depois USP, FUVEST e uma série de outros vestibulares, tá certo? Bem, queria saber naquela ocasião qual a relação entre a astenosfera e o cotidiano populacional. Ora, a relação é muito fácil. Qual a relação? Primeiro, a astenosfera envolve as placas. As placas, quando se movimentam, geram fenômenos, que são os fenômenos tectônicos, sísmicos, geológicos. E esses fenômenos se manifestam onde? Na superfície. E muitos pontos da superfície, certo? Têm relação direta com as aglomerações populacionais. Por exemplo, nós temos uma região bastante conhecida, tá certo? Que se estende da Cordilheira dos Andes até as Filipinas, fazendo mais ou menos, né, uma figura geométrica que viesse a representar um círculo. Como tem muitas manifestações vulcânicas que estão nesse conjunto dos processos sísmicos, tá? Muitas manifestações de lava saindo, tá certo? Sendo expulsa, correto? A gente chama Círculo de Fogo do Pacífico. Então, daí vem a justificativa do porquê que o Oceano Pacífico, dentre os oceanos importantes, Atlântico, Índico, Glacial Baixo, Antártico, enfim, o Oceano Pacífico é ele que se apresenta como sendo o mais instável. Então, quando a gente fala de áreas que estão localizadas no Círculo de Fogo do Pacífico, sobretudo áreas asiáticas, que são extremamente sujeitas a esse tipo de manifestação, é uma justificativa para que as placas tectônicas se relacionem, tá certo, com o cotidiano populacional, ok? Bem, eu falei ainda há pouco que aqui embaixo, na região do núcleo, que também apresenta uma divisão, tá? Esse núcleo, ele pode ser núcleo interno e núcleo externo, mas que de modo geral vai aparecer a denominação, que é essa aqui, ó, NIF. O que é o NIF? NIF representa dois elementos químicos. Quais? Níquel e ferro. Bem aqui está a comprovação de que um dos elementos que se aborda em termos de importância ao longo dessa estrutura é a questão das densidades diferentes. Não esquece, a proporção que a gente vai observando densidades diferentes, temperaturas diferentes. Aí é só você comparar, você que é um exímio estudante para os vestibulares, que estuda muito a parte de química também, que a gente traz muitas vezes para muitos contextos. Enfim, ainda há pouco eu falei de isostasia, que traz um contexto físico, agora um contexto químico. Compara silício, alumínio e magnésio. Se você comparar as densidades com o níquel e ferro, é lógico que o níquel e o ferro são mais densos. Aí exatamente você pergunta assim, por que eles não estão todos juntos? Porque existe um processo chamado processo de diferenciação magmática que mostra as diferenças de densidade, que vai mostrando o seguinte, que os elementos mais leves, menos densos, encontram-se ou estão para a crosta, assim como os elementos mais densos, mais pesados, estão para o núcleo, correto? Beleza. Então, aqui é a primeira parte. Então, agora a gente vai para a nossa segunda parte. Observemos o seguinte. Quando eu coloco ali que existe realmente essa diferença de temperatura, é porque fica mais ou menos assim. Você tem a superfície e aqui você tem o centro, correto? Na direção da superfície para o centro, nesse caminho, tá certo? Nessa sequência, no direcionamento
superfície, centro, a temperatura ela vai cada vez mais aumentando. Ao ponto de que quando chega aqui nessa parte 2, que é o manto, que é onde nós temos a astenosfera, nós vamos, obviamente, observar a relação de dois dos elementos mais importantes desse conteúdo, as placas tectônicas, e aquele elemento que também ajuda na movimentação delas. Esse elemento ele ajuda as placas a se movimentar porque ele tem fluidez e ele recebe o nome carinhoso de magma, certo? Todas as vezes daqui para frente você não pode esquecer que o magma ele tem exatamente duas características marcantes. Que características são essas? Ele se apresenta muito quente e apresenta-se no estado pastoso. Então, extremamente quente e se apresenta no estado pastoso. Então, esse estado pastoso, junto com as altas temperaturas, é que vão definir essa condição de fluidez. E essa condição de fluidez ativa, ou seja, participa, determina a movimentação das placas tectônicas. Correto? Ficou fácil agora de entender. Bem, se eu falo que da superfície para o centro a temperatura vai aumentando e eu deixo só até aqui, eu corro um risco severo, intenso, de repente cair uma questão na prova querendo saber da proporção. Proporção é. Então, por exemplo, existe uma lei física chamada grau geotérmico real. Essa lei, ela trabalha duas realidades. Quais? Uma realidade vai falar do aumento da temperatura. A outra realidade que ela trabalha vai falar do aumento de profundidade. Então daí você agora vai discutir somente a proporção entre esses dois fatores. Então, como seria essa proporção? Ficaria mais ou menos assim: para cada intervalo da superfície para o centro, não esquece, da superfície terrestre em direção ao centro, para cada intervalo, cada pedaço, cada segmento, certo? De aproximadamente 33 a 40 metros, lógico, de profundidade, nós teremos um aumento de 1 grau Celsius. Então, por isso que eu falo, tá certo? Dessa questão aqui da proporção, certo? E aí você faz apenas uma regra de 3, fica fácil. Por exemplo, eu tenho um grande desejo de saber se a temperatura do magma é a mesma temperatura da água em estado de fervura. Então a água começa a ferver, né? Teoricamente, tecnicamente, desculpa, tá? A partir de 100 graus. Se você conseguir colocar o seu dedinho lá, certo? Só um pouquinho, só a unha, lá numa água fervente e suportar isso, então você faz parte de um outro grupo de ser humano, que ele não consegue estabelecer essa condição, tá? Então tu imagina a temperatura do magma. Por quê? Veja bem, essa primeira parte é a crosta. A crosta, ela tem em média de 40 a 60 quilômetros. Repare que eu inicio a minha análise falando de quê? De metros. Mas depois eu vou ter que trabalhar em quilômetros, certo? Então, por exemplo, você faz uma regra de 3. Fecha aqui nos 40 para ficar exato, número redondo, exato. 40 metros está para 1 grau.
bota só 40 quilômetros, está para X. Aí você vai ver, obviamente, quantos metros tem em 40 quilômetros, faz a transformação, depois faz a regra de 3, e aí você chega mais ou menos numa temperatura que será exagerada a resposta, tá certo? Então, por exemplo, existe também uma grande dúvida, tá? Entre, por exemplo, o que é o elemento chamado magma e o que é o elemento chamado lava. Eles são iguais? Bom, eles são parecidos, certo? Os dois são pastosos? São. Os dois são muito quentes, exorbitantemente quentes. Agora, costuma-se dizer o seguinte, a gente vai ver aqui lá na aula de vulcão, tá certo? Lá na aula de vulcanismo, quando a gente vai estudando os vulcões, tá certo? A gente vai ver que o magma é um elemento formador da lava vulcânica, ok? Tecnicamente, nesse contexto, não são iguais, porque a lava, além de magma, ela tem ácidos, ela tem partículas, ela tem inúmeros elementos químicos. Por exemplo, o que é o solo de terra roxa? Ele é oriundo do basalto. E o que é basalto? É uma rocha magmática, a gente chama magmática, mas ali está saindo lava. Uma diferença, assim, bem rápida, é o seguinte: você tem a estrutura do vulcão. Até enquanto não ocorreu a erupção, tu chama de magma, aquele material que está lá. Depois que entra na estrutura do vulcão e que vai subindo e que sai, ou seja, passa para o meio externo, por isso que o basalto é um exemplo de rocha magmática extrusiva, aí sim, você não está mais falando de magma, você está falando de lava, correto? Mas isso é um tema para mais adiante. Bem, então não esquece a relação entre placas tectônicas e o magma, senão não tem como elas se movimentarem. Existe uma historinha bem prática, que é a historinha da sopa e das torradas. Por exemplo, tem muita gente que adora tomar sopa com torradas, e a sopa, ela só presta, obviamente, quente. Então a sopa seria quem? O magma. Não aquela sopa de hospital, aquela sopa rala que você olha para ela, parece que você fica pior, mas aquela sopa que sua mãe faz com todo carinho, que bota um monte de coisa, aquela sopa que fica meio pastosa, mais espessa, e ela está muito quente, tá certo? E você pega as torradas e põe em cima. Para esfriar a sopa, você começa a fazer isso com a colher, certo? E aí a sopa começa a se movimentar. E as torradas, por sua vez, que estão sobre a sopa, começam a se movimentar também. É como se fossem, por exemplo, esses dois pincéis e a minha mão. A minha mão é uma magma e os pincéis, observe que eu os dispus aqui, ó, em direções diferentes, aqui que é para você lembrar que as placas tectônicas estão dispostas e que elas executam movimentos diferentes. E aí toda vez que eu movimentar a minha mão, eu estou movimentando as placas. A mão é o magma, grosseiramente, e os dois pincéis seriam as placas, grosseiramente, ok? Bom, então você já sabe que existe aqui, tá certo? Essa lei que fala de temperaturas diferentes. Essas temperaturas diferentes, elas formam o que a gente chama de correntes convectivas, também conhecidas como correntes de convecção. O que é um processo convectivo? O que é um processo de convecção? É quando a gente observa diferenças de quê? De temperaturas no mesmo ambiente. Esse processo de convecção, ele vai gerar movimentos. Esses movimentos são movimentos circulatórios. Esses movimentos circulatórios envolvem quem? O magma. E o magma envolve quem? As placas tectônicas. Ou seja, as correntes convectivas, elas são caracterizadas com movimentos circulatórios que envolvem o magma. Por que esses movimentos são formados? Pelas diferenças de temperatura. Você diz assim: como é que eu vou saber que as temperaturas internas elas são variáveis? Por conta, sabe aqui, do grau geotérmico. Então observe que existe uma conexão de um com o outro. Então eu falei lá no começo que muita gente entende
A parte física, como sendo uma parte abstrata, ela não é abstrata. Depende do tipo de contextualização que você está fazendo. Então, observe. Então, aqui eu tenho movimentos circulatórios que envolvem o magma, e todas as vezes que isso acontece, a gente tem, por consequência, a dinâmica das placas tectônicas. Bem, aqui tem uma pergunta clássica. Geralmente nas aulas, quando eu pergunto assim, por que as placas tectônicas se movimentam? Bem, as placas, elas são grandes blocos, gigantescos blocos, tá? Elas têm peso, lógico, claro. Elas têm a capacidade de movimentar oceanos, movimentar continentes, tá? Enfim, então tem muito peso, muita densidade. São rochosas, rígidas, tá? Enfim, flutuam sobre o magma. Esse magma, ele também tem muitas especificidades, dentre elas, altas temperaturas, estado pastoso, fluidez, capacidade de se movimentar, e esses movimentos intensificam, né, potencializam e determinam o movimento das placas. Mas a pergunta é o seguinte: por que as placas tectônicas se movimentam? A maior parte dos alunos responde: professor, as placas tectônicas se movimentam de forma convergente, de forma divergente e de forma transformante, chamada também de tangencial. Está errada essa resposta. Por que essa resposta está errada? Essa resposta está errada porque eu não perguntei quais são as formas de movimentação das placas. Eu perguntei por que as placas tectônicas se movimentam. Se a pergunta fosse quais são os movimentos, quantos e quais são? São 3. São esses: convergente, subducção e obducção, tangencial e o movimento divergente. Mas eu quero saber por que elas se movimentam. É uma outra pergunta. A resposta é o quê? As placas tectônicas se movimentam por conta dessas correntes convectivas. Então, as correntes convectivas, elas determinam, elas representam a especificidade do movimento das placas tectônicas. E aí, para não esquecer, eu vou colocá-los aqui, tá certo? Que no caso são os tipos, que é um conteúdo que a gente vai ver mais adiante. Então, as placas, elas se afastam, e aí como é que é o nome? Divergente. Então, divergente é quando ocorre um afastamento. Em resumo, uma separação, uma placa para um lado, outra placa para o outro. Foi o que provocou, por exemplo, tá certo? A separação da América do Sul da África. Então, quando ocorreu isso, o movimento relacionado ao movimento divergente. Quando a gente fala em deriva continental, é ele que está relacionado. Muito embora o seu autor, Alfred Wegener, lá em 1912, não sabia da existência das placas. Portanto, é uma teoria que tem falhas. 1928, a teoria da expansão dos fundos oceânicos com a formação da dorsal. Questão recente aí do Enem também, tá certo? Todas as vezes que ocorrem essas movimentações, elas geram consequências, está bem aqui, tá certo? Então, te liga, a teoria das placas tectônicas é a mais completa. Todas as outras, por não terem conhecimento da existência dessas placas, elas são consideradas incompletas. Então, divergente é quando ocorre um afastamento. Movimento tangencial, também chamado de transformante. Tangencial ou transformante é quando ocorre um deslizamento entre as placas. E o movimento convergente, independente do tipo, tá certo? Seja por obdução ou subdução, é quando ocorre uma colisão, um choque de placas. Então, elas se afastam, elas deslizam uma na outra e elas se chocam, elas colidem, tá? Então, tudo isso vem lá das temperaturas diferentes. E a consequência de tudo isso é exatamente a presença dos fenômenos tectônicos, que seriam, por exemplo, os processos vulcânicos, que seriam os abalos sísmicos, que seriam, por exemplo, as dorsais, cordilheiras submarinas, tipo a dorsal mesoatlântica, as tsunamis, os dobramentos modernos e uma série de outros elementos relacionados. Então aqui a gente encerra a nossa primeira parte, né? O nosso primeiro conteúdo,
tá certo? Mais uma vez eu quero reforçar que todos os temas que serão propostos aqui são temas do primeiro caderno, tá certo? Da nossa primeira apostila, por vários motivos, porque entraram alunos mais adiante, para não serem prejudicados também, é uma forma de estarmos resgatando esses conteúdos para os alunos que começaram depois, é uma forma de estar revisando o conteúdo. Observe que a gente está muito distante da nossa grande revisão, certo? Que começa a partir do segundo semestre, mas é uma forma que a gente encontrou, tá certo? A forma mais viável para que vocês possam ser atendidos da melhor maneira possível. E eu disponibilizo, tá certo? Os meus contatos, tá? Aqui está meu Instagram, você pode entrar lá no direct, @ClausioCarlos. Professor, não entendi essa parte, eu queria que o senhor respondesse essa questão, etc e tal. Mais adiante vocês vão responder o material que será encaminhado, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa por nós estamos aqui por vocês, tá certo? Atendam a todas as restrições, a tudo aquilo que está sendo repassado a vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.